questãozinha que já estava falando em outros vídeos, mas queria continuar, é falar sobre a apropriação cultural, né? A apropriação cultural é um conceito, né, que surgiu há pouco tempo atrás e que basicamente se define no seguinte: pessoas ou grupos sociais que buscam eliminar ou excluir grupos ou práticas culturais que são diferentes da sua, se utilizam numa ferramenta que é essa: se apropriar dos valores, se apropriar das imagens, se apropriar dos comportamentos, se apropriar das roupas, né, e inclusive das linguagens daquele que você quer eliminar, para subvertê-lo, para ressignificá-lo, para torná-lo algo que você pode exercer poder mais facilmente, ou para banalizá-lo. Então, algo que tem um valor numa cultura X é usado pela cultura Y, que tem um poder sobre a primeira cultura, pode ser facilmente retraduzida e esvaziada de significado, porque vai ser usada em outro contexto por outras pessoas e usando para traduzir outros valores e outros significados. O melhor exemplo de apropriação cultural, e que eu passei, que eu vi acontecendo, né, nos anos 80, 90, foi a apropriação da estética e dos valores e das práticas e do ideal, dos ideais do movimento punk e do movimento grunge, né? A estética punk foi altamente, largamente utilizada pela moda, por exemplo, e nisso se perdeu os valores, se perdeu os ideais, se perdeu tudo aquilo que o movimento punk acreditava. Então, você usar um spike, você usar um couro, você botar rebite na roupa e uma socialite, uma pessoa das classes abastadas, ricas, usarem isso, é uma agressão, né? É um esvaziamento do significado, dos valores e dos ideais do movimento punk. Isso aconteceu a mesma coisa com o movimento grunge, né? As blusas de flanela, o estilo, a música, tudo foi utilizado pelas classes, pelos ricos, pelo poder, pelas elites, para esvaziar de sentido, para banalizar. E quando uma outra pessoa, quando o próprio poder está usando imagens e símbolos daquele e daqueles que lutam contra eles mesmos, você banaliza, você retira todo o poder, o significado que aquele símbolo teria na sua origem. Só que o movimento punk também fez isso, né? E aí, de um ponto de vista, né, relativo, pode considerar que isso também é uma apropriação cultural, mas é uma apropriação cultural para desacralizar, que aí é diferente. Não é para banalizar, mas desacralizar, para afrontar o poder. Então, por exemplo, vocês podem achar aí imagens de punks, inclusive de rebeldes da motocicleta lá no começo, do movimento de rebeldia contra o sistema, de usarem a suástica, por exemplo, e de usarem o coturno, por exemplo, como uma afronta ao poder, como do tipo, né, eu poderia dizer o seguinte: olha, eu sou a escória, eu sou o desajustado, eu sou tudo aquilo que você odeia e quer eliminar, mas eu estou usando seus símbolos, eu estou usando a suástica, eu estou usando o coturno do militar,
que é um símbolo de identificação das elites, enfim, assim, do poder, da opressão, né? Então está desacralizando, né, usando aquele símbolo de uma maneira que o poder vai achar absurdo, né? E que vai ser provocado ao máximo. Então é muito interessante a gente ver os símbolos, inclusive, que são usados no motociclismo, como a Cruz de Malta, né, e a caveira e outros símbolos que são usados pelos militares, que no começo, até onde eu saiba das histórias, foi usada por militares que vieram da Segunda Guerra e do Vietnã, militares que vieram assim totalmente chocados e vieram doentes pela guerra, vieram se opondo totalmente à guerra, né? Vejam aí um filme Nascido para Matar, por exemplo, né? Vieram totalmente adoecidos pela guerra, vieram se posicionando contra a guerra, contra a violência, contra a militarização. Que eram também, por saber que eram a escória depois, que eram os desajustados, que estavam lutando contra o nosso sistema social, contra os nossos valores, continuaram usando esses símbolos, né? E não como medalha, mas sim como desacralização desses símbolos. E é super interessante de ver isso, né? Se esses símbolos foram reapropriados pelo poder, foram desacralizados, e que se perde na história como eles foram tratados, é preciso também se estudar um pouco da história para se entender qual o sentido que se via, que se previa, para compreender quem eram aquelas pessoas que estavam vivendo naquela situação específica. Então, é aquela velha história, né? A lógica do opressor é usado pelo oprimido para tentar oprimir alguém mais oprimido que ele e projetar o seu sofrimento, tentar resolver o seu sofrimento sobre o outro. Então, tenta fazer com que isso se resolva ao nível de um posicionamento político, né, de uma atuação política.